Hoje no Super Ken, a história de uma das menores personagens do universo Marvel, a Vespa. Janet Van Dyne, a Vespa, fez sua estreia nos quadrinhos em junho de 63 na revista Tales to Astonish número 44. Ela era uma adolescente mimada e egocêntrica que só entrou no mundo dos super-heróis porque o seu pai, um renomado cientista, foi assassinado por um alienígena, fruto do seu trabalho. Desesperada com a morte do pai, a Janet recorre a um colega de trabalho dele, o jovem cientista, o Dr. Henry Pym, que mais tarde nós conheceríamos como o Homem-Formiga. Ant-Man and the Wasp teaming up. Ela contou ao Dr. Pym o seu desejo de levar o assassino do seu pai à justiça, e o Dr. Pym, que já tinha uma grande queda pela Janet, resolveu ajudar. Ele conta a ela que na verdade ele era Homem-Formiga e se propõe a dar a ela poderes similares aos seus. Ela aceita e é submetida a um processo envolvendo as partículas Pym, uma criação do Dr. Hank Pym que permitiria que ela encolhesse ao tamanho de um inseto, com asas e antenas de inseto. Além disso, o Hank cria aparatos que davam descargas bioelétricas, os quais ela batizou como os ferrões da Vespa. No entanto, o design do uniforme, o primeiro de muitos, ficou a cargo da Janet, e a partir desse dia, Janet Van Dyne se tornara a Vespa, uma das heroínas mais importantes de toda a história do universo Marvel. Junto com a Homem-Formiga, a Janet conseguiu encontrar e eliminar o alienígena que havia matado seu pai. Além disso, junto com o Thor, o Hulk e o Homem de Ferro, eles formaram a primeira equipe dos Vingadores, na qual a Janet era a única mulher. E muito graças à sociedade e ao pensamento da época, ela era frequentemente colocada como uma donzela em perigo. Mas isso mudou muito durante os anos. Para você ter uma ideia da importância que a Vespa tem para os Vingadores, ela esteve presente em quase todas as grandes sagas que a equipe participou. Ela estava presente quando eles encontraram o corpo do Capitão América, nas Guerras Secretas, na Guerra Civil, na Dinastia M e na Queda dos Vingadores, só para você ter ideia. Além disso, ela também foi líder da equipe em vários momentos e também CEO da equipe. Então não vai achando que é pouca coisa não, porque nesse caso realmente tamanho não é documento. É impossível falar da história da Vespa sem falar sobre o Dr. Hank Pym, o Homem-Formiga. Além deles terem sido uma dupla por muitos anos, o Hank sempre foi apaixonado pela Janet. Além de gostar realmente dela, a Janet lembrava ele da sua falecida esposa, a Maria. Só que o Hank era muito inibido e não se achava digno de alguém tão incrível quanto a Janet, quem ele colocava realmente no pedestal. Enquanto isso, a Janet estava flertando com outros membros da equipe dos Vingadores, principalmente o Thor, para ver se isso ativava alguma coisa no Hank e ele tomava alguma atitude quanto a ela. Só que não. As coisas só pioraram, chegando ao nível do Hank ter revertido o soro, as partículas Pym, para fazer com que ele crescesse de tamanho. Nesse período, ele adotou um dos seus vários alter egos durante os anos, que foi o Gigante. Ele estava realmente querendo chamar a atenção para compensar alguma coisa. If you two are finished comparing sizes... Apesar do aparente destino da dupla ser algo como "e eles viveram felizes para sempre", a vida amorosa da Janet e do Hank nunca foi fácil. Os sucessivos fracassos do Hank como herói, incluindo a criação do robô assassino Ultron, além de um acidente de laboratório, fizeram com que ele desenvolvesse um grave caso de esquizofrenia. Na cabeça do Hank ele era outra pessoa. Ele se auto-batizou de Jaqueta Amarela, invadiu a mansão dos Vingadores, falou para todo mundo que ele havia matado o Dr. Henry Pym e sequestra a Vespa. Logo depois a Vespa retorna e avisa todo mundo que ela vai se casar com o Jaqueta Amarela. Só que ela já sabia que se tratava do Hank. Eles se casam de boa, mas se você parar para pensar, a Janet abusou de um estado mental fragilizado, possivelmente de uma pessoa que não sabia o que se tratava da realidade, para casar com um cara que ela amava. Ela não estava tão certa assim, mas até que foram felizes no início. Yo, that's messed up. Outra história interessante envolvendo a Vespa é a criação da robô Jocasta, a noiva do Ultron. O que aconteceu foi que o Ultron usou o Dr. Pym para sequestrar a Vespa e copiar os seus padrões cerebrais para o corpo de uma androide, a Jocasta, que seria a noiva do vilão. Só que ele não contava que a Vespa conseguiria controlar a robô e contatar os Vingadores que chegam para salvar o dia. E esse era só mais um dos fracassos na longa lista de fracassos da vida heróica do Dr. Pym, que ao longo dos anos havia se tornado paranoico e verbalmente abusivo.
Ele via a Janet como uma grande heroína e que tinha uma carreira como estilista muito bem sucedida, porque sim, ela tinha uma carreira fora da vida como heroína, enquanto ele era um péssimo herói e um cientista fracassado. Só que tudo isso tava para mudar, porque ele tinha um plano. Ele criaria um androide que iria atacar os Vingadores, mas ele iria ter uma falha no local onde só ele saberia, e na hora H, o Homem-Formiga, ou como ele estava se chamando naquele momento, iria chegar para salvar o dia. Só que a Janet descobriu esse plano e, logicamente, obviamente, ela se colocou contra essa insanidade. Só que isso era demais para o frágil estado mental do Dr. Pym, que agride a esposa. Ele leva o plano adiante, tudo dá errado, e quem aparece para salvar o dia no fim das contas? Sim, a Vespa, que salva o dia, mas não consegue salvar o seu casamento com o Dr. Pym, porque ela já havia dado entrada nos papéis do divórcio. It's about damn time. Durante a Guerra Civil Super-Humana, ela se aliou ao lado pró-registro e participou da equipe dos Poderosos Vingadores, junto com o Homem de Ferro e a Miss Marvel. Alguns anos depois, a invasão secreta veio e ela foi enganada por um falso Hank Pym, que deu a ela um soro de partículas Pym, que tornou a Vespa uma bomba biológica viva. Essa bomba foi ativada durante a batalha final entre alienígenas e heróis, de modo que ela estava prestes a explodir e matar milhares de pessoas, até que o Thor toma a decisão difícil. Ele usa o Mjolnir para conter a explosão, mas no processo ele teve que sacrificar e tirar a vida da sua amiga e companheira vingadora, Janet Van Dyne. Mas, como eu canso de dizer, aqui é quadrinho e ninguém tá morto de verdade, porque logo depois descobrem que a Janet estava viva, lutando para sobreviver no microverso, e ela é resgatada com a ajuda do Hank Pym e logo volta ativa como a Vespa. Ela entra para os Fabulosos Vingadores, uma espécie de mistura entre Vingadores e X-Men, e mais ou menos por essa época ela engata um romance com o irmão do Ciclope, o Destrutor, que também fazia parte da equipe. Outra curiosidade sobre a Vespa é que recentemente uma outra Vespa apareceu, a Nadia, a filha do primeiro casamento do Hank Pym, que se tornou pupila da Janet, então é uma espécie de passagem de manto da personagem, a heroína. É legal você ver que o simbolismo, a história daquele personagem está sendo passada adiante para uma nova geração. Janet Van Dyne é com certeza uma das mulheres e personagens mais importantes do universo Marvel, tendo sido uma das primeiras Vingadoras e por diversas vezes desempenhou o papel de liderança. Apesar do seu tamanho, a Vespa lidou com questões muito grandes como abuso, violência doméstica e preconceito. A evolução da personagem, desde uma patricinha mimada até uma líder e heroína, é algo interessantíssimo e com certeza pavimentou o caminho para outras heroínas que vieram depois dela. Nos cinemas, Janet Van Dyne será interpretada pela Michelle Pfeiffer, que faz a versão original da Vespa, e não aquela Vespa jovem que luta ao lado do Homem-Formiga, do Scott Lang. Aquela é a Hope Van Dyne, a filha da Janet com o Hank Pym, que foi criada para os cinemas e não é a Vespa original. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo aí, compartilha com seus amigos que estão perguntando: meu Deus, tem duas Vespas, quem é a Janet, quem é a Hope? Então manda esse vídeo pra ele vai entender tudo, tenho certeza. A gente se vê no próximo vídeo, leia mais quadrinhos, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu, tchau!